Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para a aula 3 da nossa série Criando Pagamentos Recorrentes no seu aplicativo Bobo, tá? Se você não assistiu a aula 1 e 2, eu vou deixar o link disponível na descrição dessa aula para você acompanhar, porque nós já fizemos todo esse trabalho, né? Nós já fizemos essa parte principal, que é a parte visual, onde o usuário vai selecionar o plano. Quando ele selecionar o plano, aqui a gente tem a navegação, né? Uma página onde ele vai criar a sua conta, e assim que ele cria uma conta ele vai ter a relação com o plano de assinatura. E no banco de dados nós temos nos option sets, né, uma opção chamada plano, e nessa opção nós temos as opções de planos. Então tudo isso nós já fizemos nas últimas aulas. Você precisa acompanhar essas últimas aulas para poder continuar, né, com o nosso projeto aqui. Tá, nessa aula vamos fazer a integração com Asas, então vamos utilizar a Asas para poder receber esses pagamentos, ok? E a gente vai trabalhar com os status da empresa. Então, quando ele paga, né, a próxima mensalidade, a gente vai manter a conta dele ativa. Se ele não paga a mensalidade, vamos desativar a conta, vamos bloquear o acesso desse usuário, ok? E também vamos colocar a opção de cancelar a assinatura do usuário, ok? Tudo isso vamos ver exatamente nessa aula. Se você está chegando aqui agora no canal, se inscreve no canal, né? Deixa seu like e fala o que você gostou mais dessa série de aulas, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a integração com a Asas. Nós já temos o banco de dados prontos, a empresa ele já tem a relação com o plano que selecionou. Se você clicar aqui, nós criamos essa parte também nas últimas aulas, né? Então percebe que o meu plano está vencendo em um dia, então daqui um dia vai vencer o meu plano. E aí, depois de vencer o plano, o que a gente faz? A gente precisa permitir que o usuário, né, ele consegue adquirir a assinatura, ok? Para poder começar essa aula, para você poder entrar na prática e já começa a fazer a sua integração, você precisa de algumas coisas, tá? Primeiro, eu vou utilizar Asas para poder fazer essa integração. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta na Asas, ok? Você vai acessar asas.com. Eu vou deixar o link disponível na descrição dessa aula, ok? Na descrição da aula, eu vou deixar o link da Asas disponível para você. Você vai entrar no link e vai fazer o seu cadastro, vai criar sua conta lá na Asas. Eu vou deixar dois links, né? O link de produção, que é a versão normal, que você vai utilizar, tá? De fato, para fazer as cobranças. Eu vou deixar a versão sandbox, né? Atualmente eu estou na versão sandbox, então tudo que eu faço aqui são testes. Esse saldo é um saldo que não é real, né? Então tudo que eu faço aqui é para testar. Então eu vou deixar o link do sandbox também, que você pode criar uma conta no sandbox para poder fazer a integração, e depois que funciona você vai tirar, né, a versão sandbox, que é a versão teste, para poder colocar a versão definitiva, ok? Mas a versão teste a gente utiliza para poder testar o projeto, fazer pagamentos, aprovar os pagamentos, ok? Então eu vou deixar os dois links na descrição dessa aula para você acessar, e assim a gente vai poder começar, né, com a nossa integração. Então eu já tenho minha conta criada na Asas, eu estou utilizando a versão sandbox para fazer essas aulas, ok? E depois você pode tirar a versão sandbox quando está tudo ok para colocar a versão live. Show! Então, primeiro você cria a sua conta na Asas, ok? Depois a gente precisa fazer a integração com a Asas para poder criar as nossas cobranças, ok? Então você precisa acessar a documentação da Asas. A documentação é o que vai nos indicar, né, como que deveria ser feito a integração, né? Quais são os parâmetros que eu preciso, como que eu crio uma cobrança. Eu vou deixar o link da documentação também disponível na descrição dessa aula. Então aqui eu tenho a documentação aberta na minha frente, e através dessa documentação eu vou conseguir fazer a minha integração. Beleza. Porque você utiliza, né, qualquer gateway de pagamento, ou seja, porque você vai utilizar os métodos de pagamentos recorrentes, né, para poder criar a sua assinatura. Porque quando você tem um pagamento recorrente, você precisa cobrar o seu usuário todo mês, tá? Quais são as formas que existem de fazer isso, né? A forma mais tradicional é utilizar um gateway de pagamento que tem essa opção de pagamentos recorrentes, e mensalmente a própria ferramenta, o próprio banco que você está utilizando vai cobrar o seu cliente,
tá? Ele vai cobrar o cliente todo mês e depois vai te avisar se o pagamento foi feito com sucesso ou não. Então, isso é uma vantagem de utilizar os recursos recorrentes, porque você não vai precisar cobrar o seu cliente mensalmente. O próprio banco já vai fazer isso todo mês, né? Até quanto vai valer a sua assinatura, ok? Ou se você não quer utilizar esse método, você pode fazer os pagamentos manualmente, né? Só que vai ter muito mais trabalho, porque precisa criar um sistema, uma forma de recorrência no seu projeto para cobrar o seu cliente todo mês, né? Vai ser um pagamento único, mas teria que fazer isso todo mês. Para você tirar essa responsabilidade, é bom a gente utiliza, né, um recurso de assinatura, né, de qualquer gateway de pagamento que já faz a cobrança para a gente, né? Ele vai cobrar, se não der certo, vai mandar notificações até o cliente fazer o pagamento, ok? Isso é muito importante. Então, você precisa entrar na documentação. Na documentação da Asas, nós temos várias opções. É bom você conhecer mais a documentação, tá? É bom você entrar na documentação para conhecer a documentação e dessa forma fica muito mais fácil para você fazer a integração e entender como que tudo funciona. Bom, existem plugins que já faz o que eu vou fazer agora. Mas eu vou fazer a integração mesmo, manualmente, por quê? Porque é uma integração muito simples, muito fácil, tá? E é sempre melhor quando você não depende dos plugins para realizar as suas ações. Então, como que é uma integração bem tranquila, a gente vai fazer manualmente. Então, aqui na documentação, tem uma opção de assinatura. Assinatura, né, é onde você pode criar pagamentos recorrentes, ok? Só que essa guia de assinatura ele funciona da seguinte forma, né? Você vai utilizar esses recursos de assinatura quando você quer criar uma assinatura transparente, né? Você quer criar assinatura, mas você não quer que seu cliente ele vai para a Asas para fazer o pagamento, né? Então tem a criação de assinatura, aqui tem criação de assinatura com cartão de crédito, né? Caso você quer criar uma assinatura transparente, né? O usuário vai passar o cartão de crédito dentro do seu aplicativo, tá? Então você vai utilizar essas chamadas aí, tá? De criação de assinatura com cartão de crédito, caso você quer que o cliente, né? Ele passe o cartão diretamente no seu aplicativo, ok? E tem outras opções também, listar assinaturas para você ver todas as assinaturas que você tem, né? Recuperar assinatura, ok? Tem muitas opções aqui na parte de assinatura, mas eu não vou utilizar esse recurso, né, nesse projeto. Por quê? Eu vou utilizar link de pagamento, tá? Qual a diferença entre o link de pagamento e a assinatura? O link de pagamento é uma integração mais simples, só que o pagamento não vai ser feito dentro do seu aplicativo, né? O usuário vai criar a cobrança e a Asas, né? Você vai ter um link de pagamento, o link do checkout da própria Asas para fazer o pagamento. Então, o usuário não vai precisar fazer o pagamento dentro do seu aplicativo. Ele vai fazer o pagamento lá na Asas e você já vai receber a sua assinatura, ok? Quando você for decidir tomar essas decisões, você precisa analisar duas coisas, né? Eu posso passar confiança suficiente no meu projeto para permitir que o usuário passe o cartão dele com mais tranquilidade, ou eu manter a segurança do meu projeto, né, para não causar dor de cabeça e caso você for manter, tipo, passar o cartão do crédito do seu cliente, né, você já sabe que não pode armazenar os dados do cartão no seu banco de dados, mas mesmo assim, para passar o cartão, precisa, um compromisso a mais, né, dentro do seu projeto. Mas, se você quer utilizar o link de pagamentos transparentes, é uma ótima opção também, né? Então, são bancos conhecidos, né? São gateway de pagamentos conhecidos. O usuário pode passar o cartão com mais tranquilidade. Então, vou utilizar aqui o link de pagamento. Quer dizer, a gente vai criar cobrança no nosso aplicativo, né? O usuário vai navegar para Asas para poder fazer o pagamento e assim a Asas vai te avisar assim que o pagamento foi aprovado. Vou utilizar aqui links de pagamentos. Então, para utilizar links de pagamentos, você vai clicar aqui no links de pagamentos, né? Criar um link de pagamento. E quando você for criar um link de pagamento, tem muitas opções aí que você precisa saber, tá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou para Bubble, nos plugins, né? API Connector, para a gente poder fazer essa integração. Vou adicionar uma nova chamada de API, tá? Eu vou chamar de Asas.
Eu vou chamar de as, beleza? Vamos lá. O que a documentação diz pra gente, né? Para criar um link de pagamento, eu preciso fazer uma chamada tipo post, tá? Para essa URL. Então, eu vou copiar a URL. Eu vou criar uma chamada. Já tem uma chamada aqui criada, né? Eu vou chamar de assinatura. Do tipo post, tá? Eu vou colocar a URL, beleza? O que acontece? Essa URL é da versão definitiva, né? Se você for utilizar a versão sandbox, você precisa colocar o seguinte. Depois desse www, colocar sandbox.asas, ok? .com. Então, se você for utilizar a versão teste, tem que ser exatamente dessa forma, ok? Assim que estiver tudo ok, você já testou, está funcionando, é só tirar aqui o sandbox e dessa forma você já vai estar utilizando a versão live. Tirar o sandbox e trocar a chave também, que é muito importante. Então, primeiro, vou fazer uma chamada para esse endpoint aqui, tá? Para fazer essa chamada, vamos ver aqui a questão de autenticação. Criar link de pagamentos. Se você clicar aqui nesse Switch to Console, né? Você consegue clicar URLs. Aqui você vai ter a primeira parte, tá? Que é o endpoint que vai fazer a chamada e o tipo. Depois headers, cabeçalhos, né? Quais são os parâmetros que você precisa passar no cabeçalho? Então eu tenho dois parâmetros para passar. O primeiro é o content type, né? O tipo de conteúdo. Então eu vou copiar aqui, ó, content type. Eu vou copiar aqui também a aplicação JSON, que vai ser o resultado. Vou adicionar aqui dois headers, tá? Dois cabeçalhos. O primeiro vai ser o tipo de conteúdo, o valor vai ser aplicação JSON, tá? E o segundo, Access Token, que vai ser a sua chave de API. Então, eu vou colocar aqui Access Token, que vai ser minha chave de API. Aonde eu vou buscar essa chave de API? Tá? Para buscar essa chave de API, eu vou clicar aqui no meu painel, tá? Na minha versão Sandbox. Você vai aqui no perfil, configurações da conta, ok? Integração. Aqui na integração você vai gerar a chave de API. Quando você gerar essa chave de API, precisa copiar a chave, porque eles não vão exibir mais essa chave. Então tem que salvar essa chave em algum lugar, ok? Vou copiar aqui a minha chave. Vou deixar bem visível aqui mesmo, né? Porque é uma versão sandbox, então não vai causar problema nenhum. Vou colocar aqui a minha chave, beleza? Então essa é a primeira parte. O tipo de chamada que eu vou fazer, tá? O endpoint para fazer essa chamada. O content type, né? E o access token, que são os dois cabeçalhos que estão pedindo para mim. E aqui tem o corpo, né? O corpo é o conteúdo que eu preciso passar. Eu vou copiar esse exemplo que ele colocou aqui para mim, para a gente poder fazer a chamada. Então, eu vou copiar da forma que está aqui, eu vou colocar aqui no body. Beleza. Colocando dessa forma, eu tenho duas opções, tá? Esses valores, né, eu posso passar eles de forma dinâmico ou de forma estático, tá? Se você for passar essas informações de forma estático, quer dizer, vai ser sempre essas mesmas informações, independentemente de qual usuário está adquirindo, né, a sua assinatura, independentemente do plano que está selecionando. Mas, como que a gente tem os planos, tem várias opções de planos, né, e cada usuário pode selecionar uma opção diferente, é bom a gente trabalhar com dados dinâmicos, né, que de ficar muito mais prático, muito mais fácil, tá? Com dados dinâmicos. Então aqui dentro, se você quer utilizar um valor dinâmico, você vai fazer o seguinte: eu tenho o nome do parâmetro, name, e o resultado, que é o valor. Esse valor, se eu deixo dessa forma, eu faço a chamada, ele vai ser exatamente esse valor. Mas eu posso colocar de forma dinâmica. O próprio Bob vou colocar uma recomendação para nós, né? Tem que colocar entre esses sinais de maior e menor quando você quer utilizar dados dinâmicos. Então eu vou colocar assim, ó, menor, maior, né? Pá, aqui, vou até excluir. Colocar o sinal menor e maior já vai
permitir que você passe dados dinâmicos. Aqui dentro eu vou colocar aqui nome, tá? Já sabe que vai ser o nome. Descrição, posso fazer a mesma coisa. Eu vou tirar a descrição, colocar aqui o sinal menor e maior e descrição. Você já sabe que vai ser descrição, tá? A data de vencimento. Vou colocar aqui vencimento. Esse vencimento eu vou te explicar daqui a pouco se vai utilizar ou não, tá? O valor. Vou colocar entre chave novamente, né? O valor. Percebe que cada vez que eu coloco qualquer um desses valores entre o sinal menor e maior, ele aparece o campo lá para baixo para mim. Quer dizer, eu posso fornecer o valor aqui agora, na parte de baixo, tá? Agora chega mais informações importantes. Nós temos o tipo de cobrança, tá? O tipo de pagamento, o tipo de cobrança. Como que eu vou saber a informação que eu devo colocar aqui? Vamos para a documentação. Então, se você clicar aqui e voltar para o exemplo, né? O que vai acontecer? Nós temos o nome, que é o nome do link do pagamento, a descrição do pagamento, né? Data do vencimento, ok? O valor. Aqui nós temos o tipo do pagamento, tá? Tipo de pagamento. O tipo de pagamento, percebe que tem todas as opções aqui: boleto, cartão de crédito, Pix e indefinido, tá? Quando você selecionar uma das opções acima, quer dizer, se eu colocar o cartão de crédito, essa cobrança vai ser apenas de cartão de crédito. Se você colocar indefinido, quer dizer, o cliente vai ter que selecionar a forma de pagamento na hora de fazer o seu pagamento. Então, eu vou copiar aqui o indefinido que eu vou utilizar. E aqui, eu vou colocar aqui essa informação eu posso deixar estático. Então, eu vou colocar apenas indefinido, que já está, né? E o tipo de pagamento, aqui, forma de pagamento, aqui o tipo de pagamento. O tipo de pagamento está aqui abaixo. Tem avulsa, né, que é um pagamento único, ok? Tem recorrência, que é uma assinatura, no caso que a gente está fazendo. E tem parcelado, né, quando você quer utilizar cartão de crédito para parcelar, né, o seu pagamento. Então, eu vou colocar aqui recorrência. Na verdade, que já está como o exemplo para mim aqui, a recorrência, tá? Beleza, deixa eu ver, recorrência. Colocando aqui. Eu vou manter assim também estático, porque eu não vou precisar permitir que o usuário, né, ele troca o tipo de pagamento, vai ser sempre recorrente, ok? Depois tem caso seja o pagamento via boleto bancário, define a quantidade de dias úteis, né? Se você faz o pagamento via boleto, depois de quantos dias úteis o boleto vai ficar disponíveis, tá? Vamos lá. Eu vou manter 10 do jeito que está. Aqui o tipo de ciclo, né? Como que o pagamento é recorrente, eu preciso dizer qual é a periodicidade daquele pagamento. Se vai ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral e outros, tá? Aí você vai definir. Se você quer um pagamento anual, é só copiar aqui o anual e colocar lá, tá? Só que essa informação, lembra que eu já coloquei no meu plano de forma dinâmica que cada plano tem um período, então eu vou utilizar aquele período para definir como que vai ser, né, a periodicidade daquele pagamento. Então eu vou colocar aqui de forma dinâmico. Eu vou chamar de período. Beleza. Notificação. A notificação, se você deixar verdadeiro da forma que está, a própria Asas, ele vai cobrar o cliente todo mês até o cliente faz o pagamento. Ele vai mandar notificação por SMS, vai mandar notificação por e-mail. Só que essas notificações têm um custo do lado deles, tá? Ele tem um custo para ficar enviando e-mail para o seu cliente, tá? E SMS. Então, se você quer manter e permite que eles cobram o cliente todo mês, você pode manter verdadeiro. Caso contrário, se você não quer que eles cobrem o seu cliente, você mesmo quer
mandar e-mail para o seu cliente, colocar aqui falso, tá? Isso é super importante. Então, eu coloquei aqui os dados dinâmicos, que são os dados que a gente precisa. Deixa eu ver se eu não pulei mais uma coisa. Aqui a quantidade máxima de parcelas eu vou deixar, porque não vai ser parcelado, tá? Então, caso for parcelado, você pode colocar a quantidade máxima de parcelas que o cliente pode pagar. Então, eu coloquei aqui os dados dinâmicos, só que ele abre aqui os campos abaixo para que eu possa fornecer os valores, tá? Mas, se eu deixo como privado, eu não vou poder buscar esses valores lá nos workflows. Eu preciso tirar eles como privado para permitir que eles apareçam lá para mim na hora de criar um workflow, tá? Então, eu posso colocar aqui o nome, CRM, descrição, cobrança, né? Vencimento. Deixa eu ver. Agora tem que ver a formatação, né? Qual a formatação? Eu acho que é... Deixa eu ver aqui no modelo. Eu acho que é o ano, dia, mês. Vou colocar assim, ó. 10. Eu vou colocar 28. Beleza. O valor, vou colocar aqui 40, né? O período, eu vou colocar aqui mensal. Beleza. Eu vou iniciar minha chamada, vamos ver se vai dar alguns erros, tá? Já deu um erro de não estar reconhecendo o sandbox.asas. Então, acho que eu coloquei ou escrevi sandbox errado, ou ele não está dessa forma. Vamos ver a documentação, como que está escrito, né? Essa parte. Deixa eu ver. Ambiente de teste e desenvolvimento. Ok, é sandbox. Ó, no sandbox ele não tem o www. Eu coloquei o www. Aqui, ó, ele não tem o www. Beleza, vamos testar novamente. Pronto. Então, testando, olha o que acontece. Ele já cria o meu pagamento, tá? Já criou o meu pagamento e me forneceu um ID, né? Um ID aqui. E tem outros dados aí do pagamento, tá? Então, eu vou apenas salvar aqui, salvando e pronto, eu já tenho isso como chamada para fazer. Só que aqui na minha chamada está como data, né? Quando está como data, você só vai poder ter acesso com essa informação se você utiliza get data from an external API, tá? Lá no Bubble. Mas se eu coloco como ação, eu consigo utilizar diretamente no workflow, por isso que eu vou manter aqui como ação. Beleza. Então, a minha integração está ok. Agora, eu preciso permitir que o usuário ele adquirir o plano, né? Já tem a integração, eu preciso permitir que o usuário adquira o plano. Então, vamos lá. Na minha página, meu plano, que é essa página aqui é onde eu listo os detalhes do usuário, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um botão. Beleza. Vai ser assinar. Assinar plano. Beleza. No banco de dados, né, nós temos uma tabela chamada empresa, né? A gente viu essa tabela na última aula. Nessa tabela empresa, eu preciso de alguma forma, né, de alguma forma para saber quando aquele usuário, aquela empresa está no período de teste, né, ou quando ele está em um plano ativo, tá? Vou fazer o seguinte. Aqui no Option Sets, eu vou criar uma opção chamada status pagamento. Esse status de pagamento vai me ajudar a saber em qual período que aquela empresa está no momento, tá? Então, eu vou colocar aqui ativo, pendente. Eu vou colocar também período teste. Ó, esse status é para saber o status da empresa. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou colocar o seguinte. Status pagamento, eu vou chamar status plano, tá? Ativo, pendente e período de teste. Eu vou criar mais um status
daqui a pouco você vai entender o porquê, para cada pagamento criado, tá? Status pagamento. Esse status de pagamento, eu vou colocar assim, aprovado. Isso é para quando o usuário criar, faz um pagamento, né? Caso ele gerar um boleto, caso ele não pagou, para saber como que está aquele pagamento que ele está fazendo. Então, aprovado, pendente, recusado. Vou manter esses 3 status só, ok? Recusado. Beleza. Agora, vamos lá. Na tabela empresa, eu vou criar um campo chamado status plano, que vai ser do tipo status plano que eu criei. O status plano, eu vou colocar por padrão, ele tem que nascer como período teste, tá? Aí vou colocar o seguinte: esse assinar plano, eu vou dizer que ele não vai nascer visível, tá? Vou ativar a opção colapse. Só que quando o usuário atual, empresa, status plano vou colocar assim, ó, não é, is not, ativo, ou seja, ser diferente de ativo, esse elemento pode aparecer, beleza? Agora, quando aparecer esse elemento, o que eu devo fazer? Né? Quer dizer, ele tem que pagar, né, aquela mensalidade. Então, eu vou fazer o seguinte: quando aparece, eu vou permitir, quando ele clica aqui, né, ele já realiza o seu pagamento, a sua assinatura. Então, para isso, eu vou colocar o seguinte, né, começar o workflow. Quando eu clicar aqui, eu vou aqui nos plugins, vai aparecer aqui assinatura, asas assinatura, né, que é aquela ação que eu criei lá, tá? Aqui o nome, eu posso colocar aqui cobrança, tá? Vou colocar aqui pagamento da sua assinatura. Vencimento. O vencimento, eu vou sempre buscar a data atual, ok? A data atual. Eu vou acrescentar mais 10, 5 dias. E tem que formatar também, né, naquela formatação. Anos, Y4 vezes, dias, DD, meses, MM. Beleza. Qual é o valor? Opa, o valor, lembra que a empresa ali tem um plano? Então tem que buscar o plano que está aqui, né, que é o plano que ele selecionou. Deixa eu ver, aqui. Tem que selecionar o valor desse plano que ele clicou e o período que ele clicou, se é mensal, se é anual. Então, eu vou buscar aqui no valor o usuário atual, empresa, plano, preço. Beleza? Vou formatar esse preço. Pode colocar 2 casas decimais e ponto. O período, mesma coisa. O usuário atual, empresa, plano, período, tá? Que é aquele mensal ou anual lá. Fazendo isso, eu já crio uma cobrança para o usuário, tá? Do tipo recorrente. Agora, depois de criar aquela cobrança, eu preciso levar o usuário para a página da Asas para fazer o pagamento. Mas tem uma outra coisa muito importante, tá? Você concorda comigo? Depois de criar a cobrança, né? Depois que o usuário criou a cobrança, eu vou precisar identificar no meu projeto qual é essa cobrança que foi criada, né? Qual é o dono daquela cobrança? Quando a Asas mandar uma notificação para o meu projeto, pelo Webhooks, para saber realmente, né, de qual empresa pertence àquela cobrança. Então, para isso, vou fazer o seguinte: no banco de dados, eu preciso de uma tabela chamada pagamento. Ó, pagamento. Esse pagamento é uma tabela que eu vou preencher cada vez que o usuário faz um pagamento, tá? Então, ele paga esse mês, eu vou criar um pagamento. Ele paga mês que vem, eu vou criar mais um pagamento, ok? Então, pagamento que vai precisar? Vai precisar valor, posso colocar número, vai precisar de um ID único daquele pagamento, vai ser do tipo texto,
vai precisar de um link. O link do pagamento, do tipo texto, e empresa, que é o dono, do tipo empresa. Por enquanto eu vou manter dessa forma, mais um status pagamento. Status pagamento que eu coloquei. Status pagamento vai ser status pagamento. Beleza, vou deixar assim por enquanto. Então, aqui no Workflow, depois de criar a cobrança nas asas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo registro, que vai ser pagamento. E esse pagamento, vou dizer, a empresa vai ser o usuário atual, empresa. O ID vai ser o resultado do primeiro passo, tá? ID, porque quando você cria a cobrança, a asas te fornece um ID, tá? O link do pagamento vai ser o resultado do primeiro passo, URL, tá? Status vai ser pendente, tá? O valor vai ser o resultado do primeiro passo, valor. Beleza. Agora eu posso fazer a navegação. Então, eu vou utilizar um plugin que eu tenho aqui, ó, que é Open a New Tab, né? Abrir uma URL, abrir qualquer URL numa outra guia. Então, esse plugin, ele me permite, ó, se eu colocar aqui Open, e vai aparecer Open a New Tab, tá? Ele abre uma URL em uma outra janela, tá? Para permitir que o usuário não saia da sua tela. Então, eu vou colocar aqui o resultado do primeiro passo, URL, que é onde eu quero levar o usuário para fazer o pagamento. Beleza? Então, agora vamos lá. Aqui no meu painel, eu vou clicar aqui em resumo. Ou em cobranças, né? Se eu clicar aqui em todas as cobranças, acho que não vamos ter nenhuma cobrança. Enquanto ele carrega aqui, eu vou só dar uma atualização. Beleza. Como que eu não paguei no pedido de teste, eu vou assinar plano. Clicar em assinar plano, ele vai me levar para asas para fazer o pagamento. Opa, deu um erro aí, tá? Esse erro eu acho que está na data de validação. Ah, não pode ser inferior à data de hoje. Então, coloquei alguma coisa errada na formatação. Vamos ver aqui, ó. Formatação da data. Coloquei DD. Tem que ser meses antes, tá? MM-DD. Tem que ser dessa forma. MM-DD. Então, vamos lá. Vou, ó, aqui nas asas. Tem outros pagamentos de testes, mas de outras coisas, tá? Percebe que até o nome tá diferente. Não tem valor. Deixa eu colocar aqui um filtro a partir de hoje. Fica mais prático. Não, vamos ver assim mesmo. Não tem valores, né? Daquele valor que nós colocamos lá, do curso. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou assinar o plano. Ok? Já criou a cobrança na asas. E já criou também no meu banco de dados. A gente vai analisar depois. Esse link de pagamento que está abrindo é o link aonde que eu vou fazer o pagamento, tá? Então, ó, percebe que ele pediu para mim selecionar a forma de pagamento, porque eu coloquei a forma de pagamento indefinido. E o plano é mensal. Ele colocou o valor é mensal, porque ele já sabe que é mensal, né? A gente já tem o plano diretamente lá no banco de dados, quando a empresa selecionar um plano. Beleza. Vou só gerar um boleto aqui para a gente ver. Deixa eu ver. Gerar um boleto. Vou colocar aqui, ó. Gerador de CPF. Esse site você pode utilizar quando quer testar. Gera CPF. Beleza. Então, vamos lá. Aqui para a gente fazer o pagamento. Nome. Teve teste. CPF. Telefone. E-mail. teste@gmail.com. CEP. Gerador de CEP. Gerar um CEP. Vou copiar aqui o CEP que eu gerei.
Vamos colocar aqui. Ele vai buscar o endereço, qualquer número. Gerar boleto, Pix. Gerando aqui boleto. O que vai acontecer? Ele deve criar uma cobrança lá na Asas para mim. Eu vou só verificar aqui, por enquanto, para a gente ver, enquanto ele carrega. Eu vou só atualizar minha tela aqui. Atualizando. Assim que o usuário gerar o boleto, ele vai mostrar os códigos de barra para fazer o pagamento tanto aqui, né? E também vai enviar no seu e-mail. Outra coisa, se for cartão de crédito, ele vai pedir os dados de cartão de crédito direto aqui, tá? Só que o usuário, o sistema vai gerar o webhooks, né? Para dizer, opa, acabamos de receber, a Asas vai gerar um webhooks para dizer, acabamos de receber uma cobrança aí para você, tá? Ele vai te dizer os status daquela cobrança, já tá aprovado o pagamento ou não. Então, se eu clicar aqui na cobrança, não tem nada ainda. Eu vou ver a assinatura, se tem alguma coisa na assinatura. Tô atualizando aqui. Ó, aqui já apareceu para mim o boleto para pagar, tá? Então, apareceu aqui o boleto para pagar. Deve ter girado já na Asas. Já girou aqui. Então, aqui tá, apareceu Dev Teste, tá? Já girou para mim. Beleza. Gerou lá. E aqui na Asas também gerou o pagamento. Só que meu sistema não está conversando com a Asas. Caso o usuário faz o pagamento, ele realiza o pagamento aqui, como que eu vou saber disso? Né? A gente precisa, de alguma forma, conversar com a Asas para saber quando o pagamento está aprovado ou não. Quando está pendente, quando está aprovado o pagamento, tá? Então, tá tudo ok até agora. Eu consigo gerar minha cobrança. Eu consigo verificar na Asas que já está tudo ok. Eu consigo gravar no banco de dados. Se eu entrar aqui no banco de dados, pagamentos, nós vamos ter pagamentos. Eu tenho aqui o pagamento criado. Ó, percebe que tem o pagamento criado, tal. E tem o ID do pagamento. Beleza. Então, agora, como que a gente faz? Quando o usuário faz o pagamento, eu preciso que o Bobo ele conversa com a Asas para saber que o pagamento foi feito. Você pode liberar o acesso para essa empresa, pode marcar o status dele como ativo. Para isso, a gente vai para o Backend Workflow, tá? O Backend Workflow ele trabalha, né, tudo que está trabalhando por trás do aplicativo para conversar com outros sistemas. Dessa forma, o pagamento vai ser feito aí de forma automática, sem você precisar estar mexendo, tá? Aqui tem muitas coisas que a gente fez no curso, nesse projeto, tá? A integração com o WhatsApp e tal, duplicar tarefas e outros, mas você não precisa se preocupe com essas coisas. Eu vou até limpar aqui, eu vou criar uma pasta, colocar asas, tá? Que é uma pasta, eu vou clicar só nessa pasta aí, vamos lá, zelado. Então, você precisa primeiro criar um API Workflow, ó, criar um novo API Workflow, vou chamar de PGTO, beleza. No tipo de parâmetro, pode colocar detectar demandas, ok, detectar request, vou clicar em detectar request, beleza. Ele está esperando, né, alguma plataforma enviar uma notificação. Então, ele vai ficar dessa forma. Você vai copiar esse link, você vai lá na sua conta Asas que você criou. Lembra que eu estou na conta teste. Então, depois você tem que fazer isso também para a conta live, tá? Eu vou clicar aqui em configurações. Aqui em configurações, opa, está carregando aqui. Aqui em configurações, né, você vai conseguir configurar o seu webhooks. Já carregou aqui configurações, né? Você vai clicar em integração.
Na integração, nós temos webhooks para cobranças. Beleza. Então, aqui você precisa configurar qual é a URL que vai receber as suas chamadas, né? Quando você... que vai receber as notificações quando você receber uma cobrança. Então, a URL que eu copiei, eu preciso colocar aqui, aquela URL, tá? Um e-mail para receber essa notificação caso a falha na sincronização do seu webhooks. Você pode colocar um e-mail. Vamos até a versão 3. Token, não precisa de token. Interrompido, tem que ser ativo, tá? E salvar. Salvando, o que você está dizendo? Está dizendo para o Asas, cada vez que tem uma mudança de pagamento, eu quero que esse webhooks receba essa notificação, tá? Mas ainda ele está esperando a primeira notificação. Se você volta aqui e clicar em acesso ao logs de webhooks, né, que é o histórico de tudo que ele já mandou de webhooks, você vai ver, deixa eu ver. Tem a URL que eu acabei de colocar aqui, tá? Eu vou, deixa eu ver, aqui tá esperando. Opa, ele já mandou um pagamento de teste aqui pra gente, tá? Ele já mandou pagamento de teste. Então, eu configurei lá, ele já mandou um exemplo. Percebe que assim que ele recebeu o exemplo, o que acontece? Ele já deixou tudo salvo aí para mim, tá? Já manda todos os parâmetros para mim aqui. E eu preciso salvar esses parâmetros. Então, eu vou clicar aqui em salvar parâmetros. Beleza. Ok? Agora tem uma coisa interessante. Lembra que quando eu cliquei aqui para detectar, ele tem initialize na URL? Então, esse initialize, você vai utilizar ele somente na primeira vez para poder receber a primeira chamada, a primeira notificação, na verdade, tá? A primeira notificação. Assim que você recebe a primeira notificação, você precisa voltar para Asas. Você vai voltar para webhooks e vai tirar o initialize aqui atrás, tá? Deixar somente até o PGTO. Beleza. Eu vou salvar novamente. Ele salvou novamente, tá? Então você tirou, eu salvei, ele já manda mais uma notificação aqui para mim. Então eu posso salvar. Beleza. Agora, cada vez que eu recebo um webhooks de notificação, eu recebo um pagamento, ele vai avisar para mim aqui, né? Ele vai avisar para o meu projeto que tem um pagamento aí que eu recebi. O que eu faço, né? O aplicativo vai precisar tomar decisões. Vamos lá. Lembra que a empresa ele tem um status, né? Ele pode estar ativo, pendente ou no período de teste. Quando eu recebo um pagamento, primeiro eu preciso trocar o status daquele pagamento, porque assim que o usuário clicar naquele botão e eu crio um pagamento, eu preciso mudar o status daquele pagamento e eu preciso mudar o status da empresa, de acordo com o status do pagamento. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar o seguinte. Eu vou fazer uma mudança. Essa mudança eu vou fazer nos pagamentos, né? Lembra que quando eu crio um pagamento, eu gravei o ID. Então, eu vou colocar o seguinte. Do search for, fazer uma busca em todos os pagamentos. Ok? Que o ID é igual request data. O que é esse request data? Esse request data são todos os dados, né, que você está recebendo daquele webhooks. Payment ID, que é o ID do pagamento. Beleza. Pode pegar o primeiro item, tá? O primeiro item. E esse primeiro item vai ser aquele pagamento que você tem no seu banco de dados. O que eu quero fazer? Eu quero mudar o status do pagamento. E o status tem que ser de acordo com o status que eu estou recebendo, tá? Então, se você clicar aqui para modificar o resultado que você está recebendo, vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver. O Payment Status, tá? Que é o status do pagamento. Se você quer saber mais sobre esse Payment Status, você vai clicar aqui na Asas. Ó, Asas, Integração, Webhooks. Acesse a documentação do Webhooks de cobranças.
Aqui na documentação vai aparecer todos os status, tá? Vai aparecer todos os status de pagamento e de acordo com esse status você vai saber o que deve fazer, tá? Na verdade, aqui no Webhooks ele não é o status, é o evento que tem que utilizar. Então percebe que o pagamento criado aqui é geração de uma nova cobrança, ok? Pagamento em cartão, aguardando aprovação, vai chegar esse status. Pagamento confirmado, vai chegar esse status, você já sabe que pode liberar porque o pagamento está confirmado, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse pagamento confirmado e eu vou dizer assim: o pagamento dele vai ser aprovado somente quando o request data evento é pagamento confirmado, beleza? Aí vou colocar o seguinte, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou dizer que o pagamento vai ser pendente somente quando não é pagamento confirmado. Se não está confirmado, está pendente, tá? Deixa eu ver mais status. Bom, vou manter só esses dois por enquanto. Então, quando eu recebo um status de um pagamento, eu vou dizer que o pagamento está aprovado ou está pendente, tá? De acordo com o status que eu estou recebendo. Aqui vai ser aprovado. Aqui vai ser não aprovado. Beleza. Só que tem detalhes aí para você verificar. Eu vou deixar essa parte contigo mesmo, tá? Porque se você analisar aqui, a gente tem outros status, tá? Pagamento recebido, tá? Pagamento vencido, cobrança removido, restaurado. Então, o pagamento, a cobrança recebida, né? Eu acho que quando você recebe um pagamento, ele demora 30 dias para liberar o dinheiro, depende do seu status com o banco, tal. E depois de 30 dias, ele vai enviar essa notificação de pagamento recebido, tá? Então, se você colocar aqui para mudar o status para pendente quando o pagamento não é confirmado, tem que colocar também, ó, e request data evento não é recebido. Não é pagamento recebido. Beleza. Para não causar erros aí. Então você já tem um fluxo que vai criar o seu pagamento, né? Que vai criar a cobrança e já vai mudar o status de acordo com aquela cobrança. Agora eu posso fazer umas mudanças aí. Quais são essas mudanças? Eu posso colocar o seguinte: fazer uma mudança no resultado do primeiro passo empresa. Qual é essa mudança? Eu posso dizer que o plano dele vai ser... Opa, não o plano. O status daquela empresa. O status plano vai ser ativo. Vai ser ativo se isso também está sendo respeitado, né? Que é se o status do pagamento é confirmado. Eu posso fazer a mesma coisa. Copiar aqui. Posso dizer que faço uma mudança no status no resultado do segundo passo a empresa, colocar pendente quando essa condição também está sendo respeitada. Tem que pausar o cliente, né? Tem que ser pagamentos pendentes, ok? Então o que eu tenho aqui, um fluxo para mudar o status do pagamento, tá? É um fluxo para mudar o status pendente também, um fluxo para mudar o status de acesso da empresa, tá? Da empresa. Agora tem uma coisa muito interessante. Você lembra que tem mais um status aqui? Deixa eu ver. O pagamento criado, né? O pagamento criado é assim que o usuário clicar naquele botão, eu vou receber esse Webhooks. Quando eu recebo esse Webhooks, ele vai fazer o seguinte: ele vai procurar qual é o pagamento que tem aquele ID, não vai tomar decisões, né? Vai colocar pendente, porque é o mesmo ID que eu já vou colocar lá é o mesmo ID que eu já vou colocar lá
no meu registro de pagamento que eu tenho no banco de dados. Então, de boa, tá? Dessa forma, quando você... Eu vou clicar aqui para a gente ver, né? Eu tenho meu pagamento aqui. Criado, tenho o ID do pagamento, o status, tudo. E eu tenho o status da empresa também. Eu tenho o status aí da empresa. E a empresa criada, essa última empresa que a gente criou, não tem status, né? Vou colocar aqui, vou deixar assim mesmo, não tem status. Mas eu já tenho o status dessa empresa de acordo com o status do pagamento. Então ele já vai mudar o status de forma automática de acordo com pagamento. Beleza. Agora, a gente vai fazer duas coisas para poder finalizar essa aula, que já está crescendo muito, né? O tamanho da aula. Vamos fazer duas coisas para poder finalizar a aula. No seu painel da Asas, entrando no seu painel da Asas aqui, vou clicar aqui assinaturas. Opa, tá lento aí, mas tá carregando. Aqui na assinatura, se eu clicar aqui para editar aquele pagamento, eu vou clicar aqui para editar o pagamento. Enquanto carregar, deixa eu só atualizar aqui essa tela também. Opa. Então eu tenho aqui o pagamento. Tem todos os dados do pagamento. Eu posso editar aqui, deixa eu ver. Tá carregando aqui. Eu vou tentar editar aqui esse pagamento para a gente ver na prática. No banco de dados, a gente tem a empresa que está sem status, tá? Tá sem status. E o pagamento em si está como pendente. Ó, tá pendente. Eu vou clicar aqui em confirmar pagamento, tá? Confirmar pagamento. Como que é a versão teste, você consegue marcar um pagamento como se fosse aprovado, né? Então eu consigo clicar em confirmar pagamento, é como se fosse o pagamento foi feito pelo cliente de verdade, tá? Então, vou confirmar o pagamento, vamos esperar aqui o resultado. Acho que está lento aí por causa da gravação, mas vamos esperar aqui. E a gente vai acompanhar aqui o nosso status também. Vamos ver se vai mudar já o status do nosso pagamento de acordo com essa confirmação. E dessa forma você consegue ver se o Webhooks, se o seu Webhooks está ok, está funcionando direitinho, tá? Opa, deu um erro aqui. Erro na confirmação da cobrança, então ele não consegue confirmar. Vou fazer o seguinte, opa, agora tá como recebido. Ele deu erro, mas tá como recebido. Agora não sei se vai dar certo por causa do erro que apareceu. Vou fazer o seguinte, o pagamento tá confirmado. Vou clicar novamente aí. Confirma o pagamento. Aqui você consegue simular, né? Deu erro novamente. Deu erro novamente. Então eu não consigo ver na prática a questão do Webhooks. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar diretamente no Webhooks, né? Eu queria ver na prática com vocês a forma que a gente edita o pagamento, né? Integração Webhooks.
Eu vou clicar aqui, ó, aqui está interrompido, tem que estar ativo. Ó, isso pode acontecer muitas vezes, tá? Então sempre volta aqui para ativar. Depois de configurar ele uma segunda vez, ele pode voltar dessa forma, tem que entrar aí para poder ativar. Aí eu vou aqui diretamente no Webhooks e acessar o Logs, né? Que é onde tem o histórico. Eu vou ficar de olho aqui no meu status de pagamento. Vamos lá. Ô pessoal, olha aqui ó, o que aconteceu. Deu erro aqui, não sei se por causa da conexão, mas não salvou a URL. Então, eu vou colocar aqui novamente a URL do meu Webhooks, tá? Eu já vou tirar o Initialize, porque eu já fiz as configurações e eu vou salvar o e-mail. Beleza, agora salvou. Vamos ver. Não vai mudar ainda, porque tá dando um erro aí. Bom, tá dando erro no sistema, deve ser na versão teste que tá dando esse erro. Então a gente não vai conseguir testar bem na prática essa questão, tá? Eu já salvei aqui. Eu vou clicar no histórico. Então aqui no histórico devia aparecer todo o histórico do Webhooks que já foi enviado, né? Então caso o nosso foi enviado também quando eu confirmei o pagamento, ele deveria enviar também, tá? Mas parece que não está salvando aqui. Eu só vou atualizar a página para ver se vai manter os dados que eu coloquei, tá? Então se não está salvando, com certeza a gente não vai conseguir acompanhar essa mudança, tá? Mas, como que é a versão sandbox, pode ser que o erro está acontecendo nessa versão sandbox, então tem que verificar isso também. Integração, Webhooks de cobranças, está interrompido, não está ativo. Então, essa questão já aconteceu comigo na versão live da Asas, tá? De não estar ficando ativo, mas eu tinha que falar com o suporte para poder resolver isso. Então, a configuração está ok, a gente tem toda a nossa configuração pronto, tá? Esperando a notificação da ASAS para mudar o status do pagamento e da empresa já está ok também, tá? Então você tem quase tudo que você precisa para poder fazer funcionar a sua integração. Agora é só testar mesmo, vou tentar editar novamente. Só testar mesmo, ver essa questão, porque não está deixando o seu Webhooks ativo, tá? Se não está ativo, não vai dar para você receber o Webhooks, tem que estar ativo. Então, por isso tem que ver também, entrar em contato com o suporte da Asas para ver essa questão, tá? Beleza? Então, a gente já tem toda essa parte pronto. Agora, uma última parte aí, uma última coisa muito importante. Quando você recebe um Webhooks, eu vou fazer o seguinte. Quando você recebe o Webhooks, se a gente analisar o resultado que eu tenho aqui, da notificação, no resultado vai aparecer essa opção de Payment Subscription aqui, tá? Um ID da sua assinatura. Esse ID, você pode utilizar esse ID para poder cancelar a assinatura do usuário. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma mudança na empresa. Quando está aprovado, nessa mudança, eu vou colocar o seguinte. Vou criar um campo, eu vou chamar de ID assinatura. Eu vou colocar aqui do tipo texto. Esse ID vai ser Request Data Payment Subscription aqui, tá? Que é o ID da assinatura. Então, com esse ID, o que você pode fazer? Se por acaso o usuário quer cancelar a assinatura, você vai aqui na documentação, você vai na assinatura. Lá para baixo tem remover a assinatura. Remover a assinatura, ali tem uma chamada bem simples, tá? Do deletar. Você vai colocar esse endpoint e o ID atrás. Se eu for fazer isso bem rápido no Bubble, você vai primeiro, ó, aqui no plugin,
Eu já tenho essa parte de cima, então eu vou duplicar, tá? Eu vou chamar isso de a cópia de cancelar assinatura. Então, a parte de baixo eu vou deletar. Aqui vai ser o tipo deletar mesmo, tá? E aqui eu vou colocar aquele endpoint. Tem que ter o sandbox, porque eu estou na versão sandbox aqui. Na sua versão live não vai precisar. E aqui está pedindo apenas o ID da assinatura. Então, você vai buscar o ID da assinatura. Como que você busca isso de forma dinâmico? Né? Você colocar entre chave, ID, vai aparecer abaixo, e tirar o privado. Ok? Então, se eu quero cancelar a assinatura de qualquer usuário, vou só testar. Deixa eu colocar aqui no meu plano. Só para testar mesmo, né? Você pode colocar o seguinte, a ação cancelar. Qual é o ID? Vai ser current user, empresa, ID assinatura. E pronto, ele já vai cancelar a assinatura, vai cancelar todos os pagamentos pendentes, né? E não vai cobrar a empresa no próximo mês, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Deu erro aqui na configuração do Webhooks. Se eu entro aqui novamente, ó, nós já salvamos. Se eu entro aqui novamente, vai perceber que não vai ficar ativo. É por isso que eu não estou conseguindo receber novamente. Já aconteceu comigo na versão live, mas eu tinha que tratar isso com o suporte da Asas, tá? Percebe que está interrompido. Então, se está interrompido, você não vai receber notificações, ok? Então, precisa estar ativo. Se você salvou e voltar a ser interrompido novamente, entre em contato com o suporte e vai solicitar seus dados e vai resolver isso. E dessa forma, nós já conseguimos concluir, né, essa integração e ter o controle, né? Lembra que eu coloquei no backend workflow para mudar o status da empresa, né, quando ele não fez o pagamento para colocar pendente. Você pode colocar regras no seu projeto, né? Se o status da empresa está pendente, ele consegue fazer isso. Se não, ele se tiver ativo, ele consegue fazer login. Se tiver pendente, ele não consegue fazer login. Então você consegue definir essas regras aí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Eu te vejo para mais um vídeo aí no canal.